Olá, pessoal. Eu fiz algumas tentativas aqui de gravar e não deu certo. Por quê? Eu estou fazendo isso porque essa parte, essa pequena parte, mas que era a principal para se entender o que é One People Public Trust. One People's Public Trust é o trust de um povo único, uma única confiança, um povo só. O trust, que é a palavra confiança. Vocês primeiro precisam entender o porquê, o conceito do trust, tá bom? Então, assim, se entendido isso, as coisas ficam mais claras, ok? Então, vou lá. One People's Public Trust é o único trust de um só povo, tá bom? A ideia é essa. Essa telinha aqui parece que não é nada, né, mas para quem já assistiu o segundo chat que a gente já deixou, vai entender o porquê, né, de todos terem que sair da água, né. Então vamos lá, compreendendo o trust. Definição do trust. O trust é uma relação jurídica criada por uma pessoa física ou jurídica, denominada settlor ou concedente. O trust parte do concedente. É sempre o concedente que inicia um trust, tá bom? Através do qual ele cede uma propriedade a um administrador de sua confiança e que é chamado trustee ou administrador. Então veja, existe uma relação de confiança para que esse administrador gerencie os benefícios do concedente a terceiros. Ele vai escolher um beneficiário. Por exemplo, você tem os seus bens e você vai pedir para alguém administre na sua ausência, vocês vão entender isso melhor agora. E para que quando você volte, seus bens estejam ali, numa ausência tua, numa impossibilidade. É como se fosse, a gente não faz às vezes, muito parecido com uma procuração, onde a gente fala: "Ó, vai lá para mim, resolve isso". É um pouco parecido, tá, para que a gente traga um pouco mais para a realidade. E você faz isso em seu próprio benefício: "Poxa, eu estou ausente, eu não posso fazer isso, eu preciso que alguém faça por mim", tá. Vamos entender como esse conceito nasceu. Então, quando e onde nasceu o trust? O instrumento trust não pode ser compreendido comparando meramente aí, de forma equivocada, a um fundo fiduciário, tá? Não se resume só a isso, é algo mais abrangente, tá? A única maneira de iniciar o longo caminho para a compreensão do trust é ter uma noção sobre sua origem e sobre sua conexão com o conceito de valor de bem, de posse, de capital, de propriedade, de terra e tudo mais. O conceito trust anglo-saxão originou-se nas cruzadas, ocorridas nos anos entre 1201 a 1300, quando um senhor feudal inglês ia para a guerra, deixando suas propriedades na mão de outra pessoa, para que fossem devolvidas a ele no seu regresso. A confiança era a chave desse trâmite. Mas a terra propriedade nem sempre era devolvida para o senhor feudal. Eis o problema. Chaves para o trust. Vamos colocar que o trust seja um triângulo fiduciário, tá? O trust, ele está configurado em 3 vértices. O topo é o settlor, é quem concede, tá? Tudo parte da vontade do concedente. O administrador é quem vai administrar o bem do concedente. Então, ele é o trustee, é o administrador. E tudo isso em nome do beneficiário, tá? Que também pode ser escolhido, pode ser uma terceira pessoa ali. No caso do senhor feudal, vamos voltar nele porque a gente já tem esse parâmetro na mente.
Tá lá no topo da pirâmide, vamos lá acompanhando. Existe o concedente, que nada mais é do que o senhor feudal, no caso aqui presente, tá? O trustee, que está aqui embaixo, ó, do lado esquerdo, é o administrador. E está escrito aqui em cima da flechinha. O trustee é alguém escolhido pelo senhor feudal, que está ali no topo da pirâmide, para que administre os seus bens na sua ausência. Então, o que, que o administrador, o trustee, vai administrar? Tudo o que o settlor disse a ele. Olha, tá aqui minha propriedade, minha terra, tá? Meu capital. Esse é o fundo, é o valor do trust que o trustee vai administrar. Olha, cuida aí, o senhor feudal dizia para o trustee, cuida aí, porque eu estou indo para a guerra. Eu preciso de alguém que cuide do meu gado, da minha família, que fique aqui cuidando de tudo para quando eu voltar, tá tudo em ordem. E caso eu não volte, tudo o que é meu é dos meus beneficiários aí, dos meus filhos, da minha esposa, enfim, tá? Ou não, quando eu voltar eu tomo conta, né? É opcional aí, mas o que eu quero é que tudo esteja em ordem quando eu voltar, tá? E se não volto, então fica aí para os meus descendentes e para minha família. Entendido isso, gente? Então a gente pega essa figurinha e marca isso aí de um modelo simples de trust, tá bom? Existem vários tipos de trust. Hoje a gente vai falar do trust privado explícito, que é uma informação manifestada, ou seja, uma informação que foi passada, e vai falar do trust implícito, que quando a informação é ocultada, ela não é manifestada, ela não consta a, a, a informação no trust, tá? Existe também trust corporativo e do meio empresarial, existe o living trust, que é os altos propósitos humanitários, existem vários tipos de trust, tá bom? Só relembrando, o trust, então, é a criação de uma relação jurídica, é um mecanismo legal juridicamente. E nele devem contar aquelas três partes que a gente já falou. O concedente, que está no topo, né? O proprietário ou concedente da coisa, no topo, o administrador na base à esquerda, que administra em favor do beneficiário, e o beneficiário na base à direita. Embaixo está aqui, é uma informação importante. Uma mesma pessoa pode ocupar dois lugares na mesma pirâmide, tá? Vocês já vão entender. Bom, no segundo chat gravado, vocês viram lá a história, e se você não viu, não tem problema que você vai entender, tá? Esse novo modelinho que a gente está apresentando aqui, para vocês entenderem na história alguns tipos de trust fraudulento que ocorreram, a gente vai pegar um exemplo, que é o principal deles. Por quê? Porque foi onde tudo começou. Quem descobriu isso? Os administradores da OPPT. Ok? Então vamos lá. Trust privado explícito. Por que explícito? Porque o sujeito que está aqui na base esquerda da pirâmide, está escrito aqui, ó, administrador. Olha quem é, o Papa. Então, nós vamos apresentar para vocês, como está escrito aqui embaixo, ó, modelo de escravidão através da figura do trust. O que que esse sujeito da base à esquerda fez em 1302? Bonifácio VIII. Ele, a partir do entendimento dele, porque quem viu o slide no chat 2 já percebeu que houve uma interpretação em cima da existência do dilúvio e da sobrevivência do Noé que estava dentro de uma arca. E que tudo, segundo esse administrador aqui, tudo o que sobrou, que foi pouco, foi quem estava dentro da arca, porque o resto foi engolido pela água. E se porventura sobrou alguma coisa, estava perdido no mar. Por quê? Porque o planeta virou um mar pelo dilúvio. Então, tudo que existia morreu dentro da água.
Só Noé e sua família e aqueles animais é que sobreviveram. Então, este camarada aqui do administrador, a base esquerda, se diz iluminado, o único descendente. Ele diz que ele é o comando agora da, não só da igreja, mas de toda a criação divina, tá? Que criação divina? Que está no meio da pirâmide aqui, ó. O fundo do trust que ele administra é o mundo inteiro e seus habitantes. Criação do primeiro trust. Eu estou lendo o que está aqui, gente, na base superior direita, tá? Criação do primeiro trust, onde o Papa se declara administrador de tudo o que há sobre a Terra, coisas e pessoas. Então, lembrado da regra acima, aqui embaixo, ó, uma mesma pessoa pode ocupar 2 lugares na mesma pirâmide? Pois é. Assim como o senhor feudal era dono das terras dele lá, ele também era o beneficiário, a menos que ele não voltasse da guerra. Aí quem ia ser o beneficiário eram os seus descendentes, filhos, esposa, enfim, tá? Mas esse camarada aqui se colocou como administrador e beneficiário ao mesmo tempo, ok? Então vamos entender que a fraude começa aqui. Por quê? Porque o sujeito, dentro do direito canônico, portanto, é a ficção legal que a gente fala, porque é o seguinte, gente, por mais absurdo que isso possa ser, vamos lá. A época, 1302. Tenham isso em mente, ok? Não existia fax, telefone, sedex. Era cavalo, carruagem, olha lá, imagina. Lá tá, existe uma regrinha básica que eu gostaria que você guardasse para o resto da sua vida. E foi dentro desse conceito do que eu vou dizer agora que isso existe hoje. Por quê? Porque foi feito e não houve refutação. Eu tenho o hábito de dizer, me parece que em vão, né? Porque isso não parece ser algo efetivo na vida das pessoas, de que existe uma máxima: quem cala, consente. Os mais antigos devem ter ouvido já falar muito esse ditado popular, pois é um ditado que corrobora com a verdade. Por quê? Porque o camarada aqui, ele tem a atribuição jurídica de fazer o que bem entende, porque se em 28 dias ninguém refutar, vira lei. Entendeu por que quem cala consente? Se você não abre a boca, supõe-se que você não tem nada contra a dizê-lo. Compreendem? Levem para a vida de vocês o que está sendo dito aqui. Porque absurdos estão ocorrendo e ninguém abre a boca. E abrir a boca não significa dizer, ai, eu vou entrar no grupo e vou socar, vou meter o pau, vou falar um monte. Não. Você quer meter o pau? Entra na rede social do sujeito responsável pelos absurdos e senta o pau lá. Com educação, com respeito, mas ó, manda ver. Aí você vai falar direto para o sujeito, porque ficar chorando e reclamando em rede social não adianta. Ah, entre na página do sujeito, seja ele presidente, governador, prefeito, ministro, seja lá o que for, e printe o que você está fazendo. Prova de que você disse, prova de que você não consentiu. Guarde a prova. Voltando, o sujeito aqui, ó, do lado esquerdo, ele, por entendimento dele, que quem já viu o segundo chat, quem não viu vai entender, é a interpretação do sujeito, que o faz de forma fraudulenta porque tem um direito canônico, tem uma jurisdição papal. Então, faça o que bem se entende, faça aquilo que quer. E quem poderia abrir a boca à época, que estava perto e viu e simplesmente não falou, não, se não abriu-se a boca é porque alguma coisa estava ganhando com aquilo.
uma indicaçãozinha para ser o senhor feudal de determinada região, e por aí vai. Olha, não há nada novo embaixo desse sol e a história é cíclica. Quanto mais perto da eleição estamos chegando, menos pessoas abrem a boca. Ai, por quê? "Ai, eu vou ficar quieta aqui no meu canto, porque tem fulano aí, se ele se eleger, eu posso me encaixar ali, né, não vou muito abrir minha boca". Eu não sei onde o ser humano pensa que vai chegar dessa forma, né, mas, cada cabeça uma sentença. Então, continuando, pessoal, como dito, esse sujeito, como na regrinha aqui em cima, uma pessoa pode ocupar 2 lugares na mesma pirâmide, certo? Então, é assim que a coisa é, porque ninguém refutou até 2012. Quer dizer, 2012 não, né, isso começou a ser refutado em 2009, quando começou-se o processo da OPPT, mas concretizou-se, tornou-se real e lei, por que não dizer, né, lei, força de lei, em 2012. Por quê? Porque constatou-se a verdade desse trust fraudulento que vocês estão vendo aqui. E não só esse, tá? Não só esse. Então vamos lá, criação da ficção jurídica no cartório. Eu também já expliquei isso, tá? Que cria um espantalho, uma ficção legal da sua pessoa aí, tá? Que é uma pessoa jurídica, isso tá lá no segundo chat, tá? Expliquei o que acontece antes dos pais registrarem a criança no cartório, a partir do exame do pezinho feito ainda na maternidade, tá? Onde o bonde, esse bonde, vocês também vão entender melhor no segundo chat, tá? Vamos lá. O bonde é feito justamente a partir da certidão de nascimento. Tudo isso vocês vão ver na segunda parte da gravação. Então vamos lá. Depois da maternidade, o que que acontece? Para ficar ainda mais claro do que já ficou no segundo chat. Este trust que vocês estão vendo aqui, ó, recém-nascido, tá? Na parte superior está escrito aqui, ó, trust privado implícito. Por que é implícito? Porque a vontade do concedente simplesmente não foi manifestada. Um recém-nascido não tem vontade, ele não se manifesta, ok? Mas ainda assim, por conta do que tem aqui no centro da pirâmide, que é um bonde colateral, que eu já expliquei no segundo chat, cria-se um fundo ou valor do trust. E isso mesmo que vocês estão tentando entender na cabeça de vocês. O próprio recém-nascido é o valor, tá? Onde quem vai administrar os seus bens e tudo que é dele e ele mesmo próprio é o governo, que é o administrador. Entendeu a empáfia diante de tudo que está acontecendo, gente? Entendeu porque o narigão em pé fala, ó, se não não entra, não trabalha, não viaja, não isso, não aquilo, é negacionista e começa. Entende que as coisas que acontecem sempre têm um fundo de porquê? Tentem trazer isso para a vida de vocês que fica mais fácil de entender, tá bom? Vai ficar mais claro se você já assistiu o segundo chat. Se não assistiu, vai ficar mais claro ainda quando você assistir. Então, temos aqui embaixo a certidão de nascimento, que proporciona, por conta da fraude carturária, que o governo administre esse recém-nascido, que sequer abriu a boca, ou disse o que pretendia, o que queria, porque ele não tem a menor condição de fazê-lo, né? E aí entra uma outra situação de interdictum, que a gente pode depois explicar por PDF mesmo, tá? Mas sigamos. Então, quem é o bonde, o trust colateral aqui, é o próprio recém-nascido, a vida e o valor que ele gera. Tanto ele gera valor que ele é negociado na Bolsa de Valores. Oh, convido, entrem na SEC. O que é SEC? Tem um PDF no canal explicando passo a passo como entrar, como verificar, como apurar tudo o que está sendo dito aqui.
Então, não acreditem em mim, porque senão vira lenda. Você tem que acreditar naquilo que você apurou e que você investigou, que é verdade ou não. Certo? Ótimo. Na outra ponta dessa pirâmide, quem é o beneficiário? Do lado direito, agora embaixo, gente. Quem é o beneficiário? É justamente a ficção legal, que é criada no cartório. Entendem que eles precisam gerar uma pessoa fictícia, um espantalho para poder fazer toda a manipulação que eles fazem? Cabe lembrar aqui eh, que homos vivos não fazem negócios. Homo vivo não faz contrato com empresa. Quem faz contrato é a ficção legal. Então você tem um segundo eu aí, funcionando em tudo que é parte, inclusive adquirindo dívidas sem sabê-lo, por meio de seguros, por meio disso, daquilo outro que sequer supõe que ocorra. E quem paga isso é você, já não é o seu espantalho. A força do trabalho, a geração de renda é sua. Então eu estou dizendo eles, é nível mundial, tá? Não é aqui, ali, isso ninguém escapa. Essa regra é geral. Isso aqui que vocês estão vendo não é concernente à sua vidinha ou à vidinha do brasileiro, não. Isso aqui é concernente a algo mundial que ocorre, que fique claro isso, ok? Então, eles pegam dinheiro, e te dão como garantia, me dão como garantia, dão a todos como garantia de que aquilo vai ser pago. Quem é que paga? Os seus impostos. Entende a escravidão? Essa é só, não é só isso, tá, gente? Eu estou falando o que é mais claro de se ver, ok? Eu estou aqui colocando de uma forma que todos possam visualizar, mas a coisa é muito pior do que isso que eu estou dizendo aqui, ok? Bom, então vamos lá. Para finalizar, entendemos que tem um recém-nascido que não age por vontade própria e que, de forma fraudulenta, é feita uma segunda pessoa deste indivíduo, ok? E que o governo é quem administra os seus bens, e isso gera valor para o beneficiário, que não é o sujeito do topo da pirâmide, é um segundo eu dele criado da ficção legal. É como, vamos colocar aqui, vocês lembram do senhor feudal que estava na ponta da pirâmide? Lembra, né? É como se fosse criado um segundo eu daquele senhor feudal e colocado aqui na base direita. Já imaginou o trustee, lá, a pessoa de confiança dele, inventar um segundo senhor feudal? Fala, não, o senhor já veio aqui, o senhor já levou tudo, o senhor já levou sua família? Não, eu não. Como assim eu deixei você tomando conta? Não, mas veio um segundo eu de você aqui e levou tudo. Aqui, ó, o segundo eu assinou, o segundo eu tem um CPF, o segundo eu tem um RG. Aqui, ó, é o senhor feudal aqui, ó. Veio um segundo senhor de você e levou as coisas todas. Olha que legal. Entenderam a fraude? Se não entenderam, gente, volta, pega desde o começo e escute tudo de novo. Você vai entender, tá? Porque na prática é o que ocorre conosco, sem que nós saibamos ou tenhamos a devida consciência disso. É o que ocorre. Bom, então agora eu vou seguir aqui para finalizar o que a OPPT fez, tá? Porque a realidade é essa daí desse trust fraudulento que vocês acabaram de ver. Vocês imaginem o trabalho desses advogados da OPPT para descobrir tudo isso, ir atrás de tudo isso e descobrirem inúmeras fraudes. Eu estou só aqui dando um exemplo para vocês, para ficar fácil de entender. Olha lá. OPPT.
1776. Por que 1776? Porque reestabelece a Constituição original dos Estados Unidos com a 13ª emenda, que proíbe a escravidão. Eu tenho inúmeras considerações a fazer a partir daqui, ok? Mas eu vou voltar aqui depois para fazer, não vou misturar os assuntos agora. O que eu quero dizer a vocês é que foram descobertas inúmeras fraudes. Dentro dessas fraudes, a supressão de uma cláusula que proibia a escravidão dentro da Constituição dos Estados Unidos. Então, esses advogados, além de tudo, conseguiram o quê? Que voltasse lá atrás e desfizesse a supressão dessa cláusula. Então, voltou a ser proibido a escravidão em 2012, quando eles ganharam o processo. Compreendem? Tem no canal explicando isso melhor, tá? Tem PDF explicando sobre isso. Tem um link que leva vocês para dentro da Constituição Federal Americana para vocês verem que cláusula é essa, tá? Porque cláusula pétrea não se mexe, ok? E molhando a mão de parlamentares, em 1781, eles suprimiram uma cláusula de 1776. Ok? Para vocês verem que molhar a mão de político não é algo novo. Essa corja existe há muito tempo. Mas o que espanta é as pessoas continuarem batendo, babando, né? Para essas personalidades que, ao passo que você não vê, ferra com a tua vida. E não importa o partido. Quem aqui já teve a oportunidade de assistir uma sessão numa Assembleia Legislativa, seja ela qual for? Se você não foi, vá assistir. Você vai ver que aquilo ali não passa de um balcão de negócios, onde quem se estrepa é sempre você. E olha, quem não quer, arruma desculpa. E quem quer, supera toda e qualquer dificuldade de entendimento ou de ação, gente, tá? É, é, é algo muito sério que eu estou dizendo aqui. Né? Até onde as pessoas vão deixar atribuir a sua soberania na mão de terceiros? Até quando vai aí terceirizar decisões? Percebem que isso já é um trust? Percebem? Que bom. Se tá começando a perceber, que bom, porque aí vai trazendo para a realidade e vai vendo aí como as coisas funcionam. Vamos lá. Trust de 2012, voltando para a OPPT, aos advogados da OPPT. Os 3 trusts antes do final bullet, bala final. Vamos lá. O que aconteceu, gente? Eles foram de trust em trust, até que chegasse no trust que tem agora, que é o último, tá? Primeiro, eles colocaram lá o concedente como primeiro criador, tá? Que é quem concede todo o bem natural, que é quem concede todas as coisas. Os administradores passaram a ser os próprios advogados, até porque não haveria outra forma deles fazerem esse trust se não fosse eles, tá? E os beneficiários passaram a ser quem? Eterna Essência. Quem é Eterna Essência? Nós. Só para fazer uma relação, em 1776, o trust era o seguinte: Deus no topo, o governo na esquerda da pirâmide, na base esquerda, e na base direita, os beneficiários eram o público americano.
as pessoas americanas. Esse era o trust americano, dentro da Constituição, lá na 13ª emenda, tá? O criador na ponta, o governo administrando tudo, para o benefício direto dos americanos, dos cidadãos, das pessoas, tá? Cidadãos não é uma palavra boa de se dizer, tá, gente? Uma hora eu explico por quê. Da população, tá? Dos Estados Unidos. Bom, vamos lá. Para que vocês entendam a diferença e o porquê isso foi suprimido, tá? A história é cíclica. Então, quando suprimiram isso, deixaram lá em 1776, deixaram o governo como administrador e o beneficiário era o próprio governo. Entende? Agora, quem governa? Quem está por trás disso tudo? Podem ter certeza que não está muito fora dentro daquela primeira pirâmide que vocês viram, que tinha lá o Papa, né? É tudo muito por aí ainda, tá? Apesar disso ter acabado em 2012, pelo fato das pessoas não saberem, então elas não atuam, né? E como que elas fazem? Tá aqui em verde embaixo, ó. É necessário se declarar como eterna essência para entrar no trust da OPPT, a partir do envio das suas documentações, avisando ao sistema que você está atuando. Atuando como? Dentro do trust da OPPT. Onde vocês vão ver o que aconteceu. Então, vocês têm hoje o quê? O que temos? Que eles não querem largar o osso. Até 2012, isso foi assim, ó. Governo administrando para o seu próprio benefício. Nas duas bases da pirâmide, você viu o governo. Tá? Que é a réplica da fraude ocorrida em 1776, quando suprimida a cláusula da escravidão. Tá? Porque nós sumimos da pirâmide. Eles nos tiraram da pirâmide. Certo? Onde eles, eu administro tudo que tem na terra em meu próprio benefício. É isso. E nós, necas, né? O que a OPPT veio e fez? Legalmente. Está no topo da pirâmide, o primeiro criador, que é quem? Quem concede toda a existência, que concede tudo o que há sobre a Terra. Tá lembrada lá da pirâmide do Papa? Não é Deus que concede tudo? Ótimo. Esse é o fundo, tudo é o fundo desse trust da OPPT. Os administradores da OPPT, a base à esquerda, ok? E nós, aqui, ó, como essência eterna ou eterna essência, como beneficiários diretos dessa administração. Ou seja, existe um concedente que deu aí para alguém administrar em nosso benefício. Então você quer dizer que eles estão administrando? Não. Não. Hoje, depois do final do processo, nós ficamos como beneficiários e ficamos como administradores. Hoje, onde vocês veem aqui, ó, administrador, header, et al., quer dizer, ela e todos os outros, estamos nós. Aqui no administrador, você tem que passar a ler essência eterna. E o beneficiário também é essência eterna. Ok? Mas como assim? Então quer dizer que tudo é nosso? Deus concede e a gente administra e a gente se beneficia? Sim. Mas como eles não querem largar o osso, eles não contam isso para as pessoas. Então, olha a importância de você entender, por esses desenhinhos aqui, o tamanho da fraude. A importância de você avisar: "Ei, descobri a fraude, muito obrigada, passar bem, não faço mais parte dela". Na prática, pessoal, isso leva tempo, você vai ver no segundo chat aí, eu falando sobre lei natural e tudo mais, tá. Na base do resumo é o quê? É possível se fazer isso. Temos um vídeo no canal onde pessoas que não eram MST,
não eram de ONGs, não eram sem teto, nada disso. Não eram de partidos não, eram pessoas comuns, como eu e você aí que me escuta, só que a diferença é que eles tinham consciência e conhecimento. Então, eu não lembro onde, nem quando, nem que tipo de edifício, mas o edifício era público, e eles fizeram um grupo dessas pessoas conscientes, né, e foram lá muito educadamente dizer para a pessoa que estava tomando conta lá o seguinte: "Oi", e conversaram, explicaram toda essa situação que vocês estão vendo de fraude, nã-nã-nã, e a pessoa: "Não, não, não, eu não fui informado disso e não quis saber". Aí as pessoas viraram e falaram: "Bom, é o seguinte, você não quer saber de nada, você não quer saber absolutamente nada, ok. Então se você não quer entender o que a gente está explicando aqui para você, você vai entender pela sua ficção jurídica. Vocês não dizem que esse esse prédio aqui é um órgão público? Então, por favor, o senhor se retire, porque nós, o público, somos nós, estamos vindo tomar conta, tomar posse dele, porque a gente tem ideias aqui de fazer, acolher pessoas, dar cursos, certo? Então, por favor, porque aqui vocês estão sendo inúteis. O serviço que vocês prestam aqui é de péssima qualidade, não satisfaz as nossas necessidades e quem banca isso tudo somos nós. Os nossos impostos bancam isso. Então, se vocês não administram bem, ou seja, eles te passam migalhas. Bolsa disso, bolsa daquilo, enquanto eles de paletó e gravata lá de cima, tem bolsa viagem, bolsa auxílio não sei o quê, auxílio paletó, auxílio do raio que o parta. E quem banca isso? Somos nós. Nós. Então, eu acho que assim, tá na hora de, em primeiro lugar, tomar consciência, porque sem ela não se vai a lugar algum. Número 2, passar a conhecer o trâmite da coisa, como ela ocorreu, como ela se deu, onde ela culminou e qual o tipo de ferramenta que temos na mão, que é preciosa. Até agora foi pérola para porco, vamos ver se agora a coisa muda, né, quem sabe. A esperança é a última que morre. Então voltando para a pirâmide, você tem lá, primeiro criador, na base esquerda, hoje, depois deles terem caído fora porque assim gente, automaticamente eles tiveram que sair. Eles não são mais os administradores, ok? E você que pode ter pensado: "Ah, mas nesse tempo todo que eles ficaram no processo", ó, só para esclarecer, o processo se iniciou em 2009, tá, e foi terminar em 2012. Todo o processo, todo o rito legal foi respeitado, onde a parte contrária, acusada da fraude, teve todas as oportunidades de se manifestar e refutar. O fez? Adiantou? Teve como quebrar a verdade que os advogados estavam dizendo? Porque se fosse mentira, eles teriam conseguido provar. Eu, pessoal, estou apontando apenas 2 fraudes das inúmeras que foram descobertas ali. Apenas 2, para que vocês compreendam o que é o PPT. "Ai, para quê? Documento?" Eu estou explicando o que é e o porquê. A minha função aqui é essa. Ok? Ocorreu, tem um link dos documentos onde você pode acompanhar o passo a passo de tudo que aqui está sendo dito. São documentos tabulados dentro do formato exigido pela UCC. Que é o UCC? Segundo o chat, canal de arquivos. Bom, dentro desse parâmetro, você vai ver dentro dessas tabulações, inglês, juridiquês, por óbvio. Você está falando de protocolos de processo judicial, você está falando de coisas específicas. É óbvio que é um linguajar, uma linguagem um tanto quanto rebuscada, mas está lá. Para quem não tiver preguiça, está lá, certo? Então, assim,
eles caíram fora de administradores. Eles não ficaram. Quando o processo se encerrou, automaticamente quem passou a ser, porque comprovada a fraude, só pode se entender que o beneficiário do criador somos nós. E o administrador somos nós. Pela própria palavra de Deus que deu para que a gente cuide e administre. Certo? Então não tem único dono, como se tentou fazer e como se vem fazendo, né. Então na base da pirâmide, em ambos os lados, porque é possível, como vocês viram, 2 entidades estar na mesma pirâmide, certo? Esses advogados ganharam alguma coisa? Pegaram algum valor enquanto eles estavam administrando? Não. Não há valores. Foi o que eu falei no segundo chat quando alguém já falou de Nessara e Gessara. É a última vez que eu vou falar aqui. Porque quando a gente fala isso de pirâmide, todos os bens que tem, a pessoa já vira e fala: "Ah, então, é isso, deve ser o Nessara e Gessara. Ai, eu sabia que existia, olha lá". Cuidado. Cuidado para não estar sendo feito de tonto em algum lugar aí, tá bom? OPPT não tem nada a ver com Nessara e Gessara. Lamento decepcioná-lo. Mas como você sabe? Porque eu estudei. Você pode fazer a mesma coisa. Você pode. Ah, mas deve ter um jeito. Não, não tem. Não há a menção de Nessara e Gessara dentro do processo da OPPT. E quem a quiser, porventura, acreditar na lenda, que fique à vontade. Mas, por favor, não tente trazer essa ideia errônea para dentro do conceito de OPPT, porque ela não é real, ok? Vamos lá. Assim como todo processo judicial que eu expliquei para vocês, existe um rito. A parte contrária, ela sabe de tudo o que quem acusa e quem está ali andando no processo está fazendo. Ela tem acesso livre e integral a tudo o que se faz. Quando chegou num determinado ponto que o sistema viu que acabou-se para ele, porque o sistema foi embargado. Por quê? Porque primeiro constatou-se a fraude de 1776. Aí foi-se mais para trás ainda, viu-se que o trust feito pelo Papa, ele só foi sendo melhorado, 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 mas que a base da escravitude nasceu dali. Ou seja, fraude atrás de fraude. Ai, mas você está falando que o Papa fraudou? Sim, sim. E se você não acredita, vai estudar sobre bulas papais. Óbvio, óbvio. A hora que você for procurar bula papal, você vai ver lá entidades católicas falando maravilhas das bulas papais, mas é por óbvio. Por acaso, um médico que faz aborto vira e fala assim: eu gosto é de matar mesmo, eu gosto de ver sangue, eu sou satanista, eu gosto de ganhar dinheiro matando criança. Ele fala isso? Ele vai dar um monte de desculpa esfarrapada para justificar os crimes que ele comete. Você acha que com o Papa ia ser diferente? Por quê? Por causa da sua crença equivocada? Ah, fique com ela. Simples assim, fique com ela. Bom, continuando, descobriu-se esta fraude, ok? De 1776, voltou-se atrás e entendeu-se que isso era uma sucessividade de trusts fraudulentos, que posteriormente veio a culminar com fraude de cartório, dentre várias outras inúmeras que você pode pesquisar por conta própria. Agora, se você não visualiza e não consegue entender nem essas 3 bases principais primeiras, que adiantará entender as outras. Então, tem que começar do começo, ok? Então vamos lá. Já disse que OPPT não tem nada com Nessara e Gessara. Ah, mas essa é a sua visão.
Não é essa a minha visão. Essa é a visão de quem estuda e entende o passo a passo da OPPT, e que se tivesse alguma coisa, qualquer coisa, a ver com Nessara e Gessara, estaria explícito. É quando manifesta-se a intenção, manifesta-se toda a informação e os dados. Implícito é lá do bebê. O bebê não fala nada e fica lá sendo jogado de um lado para o outro. Implícito é aquilo que não se fala. Dentro do processo não houve nada implícito. Tudo foi de forma explícita. Então, ou seja, se tivesse algo a ver, já teriam dito. Então, portanto, fato, ponto final, fato aqui é encerrado, ok? Quem disser para você que tem, tome cuidado porque tá mentindo. Fica a dica, tá? Vamos lá. Então, assim, voltando aqui, pessoal, ó. Ai, será que esse documento que o Trump assinou, liberando os Estados Unidos da dívida, então deve ter relação a isso? Não, não tem. Não tem. Até porque os advogados tentaram avisá-lo, mas não deu certo, tá? Na a época que a coisa estava sendo feita aí. Ele deve ter ficado sabendo e fez algo, mas não tem nada a ver com a PPT, porque senão a OPPT estaria explícita dentro do comunicado dele. Ai, mas ele só não quis falar. Tudo bem. A atitude dele é nobre? Ok, foi nobre. O que vai adiantar? Ah, então, mas ele livrou o mundo inteiro. Tudo não é sucursal dos Estados Unidos? Não. São todos sucursais de Washington, D.C. Washington, D.C. é um estado dentro do estado, já fraudulento, que é para justamente ter contato diretamente com o papado, com a Inglaterra, com o raio que o parta. Então, entendam, os Estados Unidos é tapete junto igual aos outros. Só que assim, como maior potência que era, né, como diria meu pai, quanto maior, maior é o tombo, né? Então, só não assim, visualizem, não só não adiantou, como também não salvará ninguém. Gente, não há salvadores. Eu vou encerrar esse aqui dizendo isso. Não há salvadores. Pare de terceirizar a sua responsabilidade, que é pessoal e intransferível. Pare, por favor, porque senão você não vai morrer isso aqui, ó. Você quer ver? É assim, ó. É assim que você tá, e é assim que você vai ficar para o resto da sua vida. Essa figurinha aqui que eu expliquei no chat 2, eu não vou explicar de novo. Você vai passar assim, ó, o resto da vida correndo atrás do seu próprio rabo. Certo? Ninguém vai fazer nada por você. Não, mas eu votei, eu tenho que. Então, se você pensa assim, meu irmão, minha irmã, você não entendeu nada. Começa a assistir esse chat de novo para ver se você entende e depois você vai para o número 2. Ok? Um abraço aí, fiquem com Deus. Espero que vocês se apliquem nos estudos, porque é uma ferramenta pessoal e intransferível de entendimento e de ação e de modificação para uma nova realidade, de acordo com o despertar da consciência de cada um. Ah, falando em despertar da consciência, muitos também gostam, viu, gente, de agregar nova era a PPT. Quando a pessoa fizer isso, também pule fora. A OPPT não está ligada a nenhum tipo de religião, nenhum tipo de seita, sobretudo aquelas da nova era. Não, a era do ouro, que já está ligada a Nessara e Gessara, que não sei quem, porque, sabe? Aí eles vão, tudo que acontece, eles vão emendando numa história, é um enredo que não acaba. Não, mas a gente não pode perder a fé. Bom, cada qual fica na ilusão que melhor
lhe conforta? Eu fico com a realidade. Realidade é essa que eu venho apresentar para vocês hoje. Ok? Só vou pedir um favor. A crença de cada um é a crença de cada um. Ok? Não tente embutir crenças dentro de algo que ocorreu dentro da legalidade, que é palpável, aferível e que é uma ferramenta de ação para aqueles que não se acovardam. Para aqueles que já entenderam que não podem terceirizar responsabilidades natas, pessoais, intransferíveis, irrevogáveis. Não traga crenças para dentro da OPPT que concernem a mentalidade escrava, porque a OPPT veio justamente para eliminar, por meio da verdade, que é absoluta e imutável. Assista a Marquipácio que você vai entender, ouça pela boca dele, não pela minha, porque aí você entende da forma como você acha que deve, que a verdade é uma só, aceite a quem quiser. Ok? Eu vou encerrar aqui.